Daniela Ponce, ela é professora, doutora lá da psicologia e da neurociência da USP. Ela é especializada na parte de genética. Ela é a pessoa que ficou vendo todos os genes de vocês. É um trabalho árduo, não é fácil de fazer. E ela, juntamente com a gente, tem aprendido muito sobre algoritmos. Ela tem muito a falar para a gente. Para vocês, o Ronaldo sempre comentou comigo, né, da curiosidade, da vontade de vocês entenderem um pouco melhor sobre a parte genética. E eu também, assim, tenho muita curiosidade, tem muita coisa ainda que a gente está correndo atrás para tentar entender, para explicar, né, o que está acontecendo. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês, assim, o que a gente já conheceu até agora, o que a gente tem, né? Então, eu vou falar sobre a genética do albinismo e peço desculpas porque eu coloquei aqui que na verdade é um conceito que a gente encontra em vários lugares, como é uma doença congênita rara, né? Mas é lógico que é uma alteração genética, porque, né, conceito de doença a gente, né, tem vários, então peço desculpas por essa primeira frase. Então, mas a gente sabe que tem uma perda, diminuição da pigmentação da pele, cabelo, dos olhos. Existem diferentes tipos de albinismo, né? E ele é causado por alterações em diferentes genes, né? Que é o que a gente sabe atualmente. Mas para eu poder falar para vocês assim, quais são esses genes, quais são essas alterações, eu achei melhor começar falando sobre o que são, afinal, esses genes, né, que estão causando, que são esses responsáveis pelo albinismo, né? Então, a gente pode pensar nos genes como um manual de instrução do nosso corpo, né? Então, são eles que vão dizer quando a gente está se formando, quando a gente está se desenvolvendo, são eles que vão dizer que a gente tem que ter 2 braços e não 8. Né? Eles que vão dizer que a gente tem que ter 2 pernas e não 6. Né? Então, todas as informações de todo o nosso corpo, desde tenho 2 olhos, tenho cabelo claro, cabelo escuro, todas essas informações estão dentro dos nossos genes, está ali aquela informação, aquele manual de instrução do nosso corpo. Né? E aí, esses genes, onde que eles estão localizados? Eles estão localizados dentro das nossas células. Então, o nosso corpo ele é formado por várias células, e são tipos diferentes de células. Células da pele, neurônios, células do nosso músculo, né, do nosso coração. Então, são diferentes tipos de células. E dentro dessas células, a gente encontra uma região que é o núcleo. Então, lá dentro da célula, a gente tem o núcleo, aonde a gente encontra os cromossomos. E nos cromossomos, a gente vai achar o nosso gene, que é formado por aquele famoso DNA, né? Então, o DNA, que é uma molécula bem grande, né? No nível molecular, é uma molécula grande, é o que vai ter essas informações e esse manual de instrução. Então, falando de cromossomo, falando de célula, de núcleo, se a gente fizer uma comparação, e além disso, esses genes, né, essas informações que estão ali no nosso DNA, esses genes, como que eles vão dizer, né, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Através da síntese de proteínas. Então, são as proteínas que vão lá, ultimamente, fazer efetuar aquela informação que está ali nos genes. E aí, se a gente tentar simplificar essa informação, a gente pode pensar da seguinte forma: as células, elas são como um livro, né? Então, a gente sabe que um livro, ele tem um texto corrido, ele é formado por capítulos, é formado por parágrafos. Então, as nossas células são como livros. Os capítulos são os nossos cromossomos. Então, a gente tem vários capítulos dentro dessa célula, dentro desse livro. Então, a gente sabe que o ser humano tem um total de 46 cromossomos. Dentro desses 46 cromossomos, desses 46 capítulos, a gente tem uma infinidade de genes que
vai carregar toda essa informação para que a gente, né, se forme. E aí, o que são os genes? São esses parágrafos desses capítulos, né? Então a gente tem um texto nesses capítulos, cada parágrafo a gente tem uma informação contida em cada parágrafo, que seria aquela informação que está ali contida naqueles genes. E aí, aonde que entra o DNA então? Um texto é formado por várias letras, né? Então a gente precisa juntar essas letras para formar as palavras e para ter uma informação coerente. E é o que acontece com o nosso DNA. Nosso DNA ele é formado por várias moléculas que são chamadas de nucleotídeos, né? Então são compostos químicos que são organizados de uma forma tal a formar aquela informação necessária para o nosso corpo. E aí, o que acontece se troca uma dessas letras, troca uma palavra ou troca uma letra? Então aqui eu trouxe um texto para vocês só para exemplificar. A frase de cima, ela está quase igual a de baixo. Tem uma palavra que trocou a letra, né? Às vezes pode ser fácil de identificar, pode ser que não seja fácil, mas para quem viu, para quem não viu, tem essa palavra aqui que trocou, que estava escrito resume e que na outro texto está escrito mesume, né? Então trocou uma letra. O que acontece? Se a gente está lendo um texto, às vezes a gente nem percebe isso. Mas para o nosso DNA, para o nosso corpo, muitas vezes isso é fundamental. Isso impede ao nosso corpo de se desenvolver e de ter uma atividade normal. E é isso que acaba causando várias doenças que têm um fundo, que tem uma causa genética. Como, por exemplo, o albinismo. E essas alterações a gente chama de mutações, né? Então existem alguns tipos de mutações, mutação pontual, mutação deletéria, deleção, existem vários tipos, né? Mas basicamente o que acontece é que nem eu mostrei para vocês naquele texto, né? Aqui em cima a gente tem o nosso DNA, né? Ali em cima a gente tem o DNA, que vai formar aquela proteína que eu falei para vocês, né? Se eu trocar alguma dessas letras, o que vai acontecer? A minha proteína, ela vai estar diferente. Então, ó, eu troquei uma letra, eu troquei a organização dessa minha proteína. E isso pode causar uma doença, como pode não causar doenças, né? No caso do albinismo, a gente observa que o que acontece? A melanina, que é o pigmento que está na nossa pele, que está no nosso cabelo, no nosso olho, essa proteína, ela não se forma, né? Então, essas mutações acabam impedindo a formação dessa proteína, né? E então, existem vários genes que estão relacionados, né, com o albinismo. A gente sabe que existem dois genes principais que estão envolvidos. Um deles expressa, né, ele vai dizer lá para formar a enzima tirosinase. E essa enzima, essas mutações, né, nessas enzimas, elas são responsáveis pelo tipo de albinismo oculocutâneo do tipo 1. Eu não sei se vocês estão familiarizados com os diferentes tipos de albinismo, porque eu não trouxe aqui os diferentes tipos, mas quais são os mais frequentes, né? O albinismo ocular, onde a gente tem a perda de pigmentação só nos olhos, na pele, cabelo, ainda há uma pigmentação. E a gente tem o albinismo oculocutâneo, que é quando perde a pigmentação nos olhos, pele e cabelo. Esses diferentes tipos, são causados por diferentes mutações em diferentes genes, né? Que é o que eu estou mostrando aqui. Então, o OCA1, a gente sabe que ocorre uma mutação no gene que expressa a enzima tirosinase. O que essa enzima faz? Ela está envolvida na produção da melanina, né?
Então, toda a cascata bioquímica que é necessária para produzir a melanina envolve a atividade dessa enzima. E o gene que expressa essa enzima, ele pode apresentar mutações que vão ser, consequentemente, resultantes na não formação dessa proteína. E aí causa o albinismo do tipo óculo cutâneo do tipo 1. O albinismo OCA2, que é o óculo cutâneo do tipo 2, já é um outro gene que está envolvido. Então, o gene, ele expressa uma proteína que é chamada proteína P. Ela também está envolvida na produção da melanina, né? Ela tem uma atividade diferente da tirosinase, que é a outra enzima, mas ela está envolvida nessa produção da melanina. Então, acredita-se que é justamente essa diferença da função dessas duas proteínas que a gente tem essa aparência e a diferença na pigmentação desses indivíduos que têm esses dois tipos de albinismo. E além disso, a classificação do albinismo, né, ela vem sendo modificada, né, e a gente sabe que existem mais de 2 tipos de albinismo. Então, outros genes estão envolvidos nesses outros tipos de albinismo. Então, eu trouxe aqui para vocês que a gente pode ver que, por exemplo, o albinismo óculo cutâneo, ele já foi descrito 7 tipos, né, de albinismo óculo cutâneo. E para cada um, a gente tem um gene que está envolvido nessas características físicas desse indivíduo albino. Mas esses 2 tipos que o professor falou aqui pra gente, que é o tipo 1 e o tipo 2, eles são os mais frequentes, né, na população, que são esses 2 aqui primeiro. Então, por exemplo, no gene da tirosinase, que é o responsável pelo albinismo do tipo óculo cutâneo 1, já foram descritas mais de 300 mutações diferentes, né? Então, lembra, a gente tem aquele parágrafo grandão, né? E aí tem várias letras, então diferentes pontos podem ocorrer uma mutação. Então cada pessoa duas pessoas podem ter o mesmo tipo de albinismo, mas causada por uma mutação diferente, né? E aqui a gente também tem o albinismo ocular, que também é bem frequente, né? E já foram descritas também mais de 100 mutações relacionadas a esse tipo de albinismo, né? E aí, eu trouxe para vocês também qual é o padrão de herança, né? Assim, como que a gente passa isso para os nossos filhos, da onde que isso vem, né? Como que a gente vai passar, não vai passar? Então, o que se tem conhecido na literatura é que o padrão de herança ele é autossômico recessivo, né? Então, o que significa isso? A gente sabe, lembra que eu falei para vocês que a gente tem 46 capítulos, né, nas nossas células, né? Então, esses 46 cromossomos, eles têm um cromossomo, né, 2 cromossomos que são responsáveis pelas nossas características sexuais, né, que a gente conhece, cromossomo X, cromossomo Y, que vai diferenciar as características sexuais de homem e mulher. O restante, os outros capítulos, os 44 capítulos restantes, eles vão ser responsáveis pelas outras características do nosso corpo. E a gente chama de cromossomos autossômicos, certo? Então, a primeira parte, então, ela é uma herança que não está ligada ao X, com exceção do albinismo ocular, que eu falei para vocês, que está relacionado ao X. Todos os outros, eles não estão ligados, né, ao X, eles não são transmitidos, né, por esse cromossomo sexual. E aí, o que acontece? Metade desses cromossomos a gente recebe da nossa mãe. Então, 23 cromossomos a gente recebe da nossa mãe e metade a gente recebe do nosso pai. Então, a gente tem um livro que vem da nossa mãe e um livro que vem do nosso pai. E que nesses livros estão todas as informações para formar, né, o nosso corpo e todos os genes também. Então,
O que acontece é que se tem um gene que está lá no meu pai, que veio do meu pai, que é igualzinho o da minha mãe, ele vai dar uma característica que é igual da minha mãe e do meu pai. Só que isso pode diferenciar. O professor estava falando na palestra dele que é raro, né? Assim, nessas comunidades pequenas, onde a gente tem consanguinidade, né? Ou seja, cruzamento, né, entre parentes próximos, essas características que não são muito frequentes na população, elas se tornam mais frequentes. Por quê? Esses genes que não estão sendo expressos, né, que não estão aparecendo, eles começam a se unirem, a ficar juntos e a aparecer na população. Então, o que acontece? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, passando de algumas possibilidades, né? Então aqui eu tenho um pai que não é albino, que tem pigmentação normal, mas que ele é portador de um albinismo. Então ele tem metade da informação dele é albina e metade não é. Quando isso acontece, ele não manifesta o albinismo, que é o que a gente chama de recessivo. Se ele manifestasse, isso seria dominante, o albinismo seria dominante. Mas nesse caso, ele é recessivo, ele não vai se manifestar. E se eu tenho uma mãe normal também, para pigmentação não albina, e que é portadora, como que vão ser os filhos desse casal? Então, quando eles tiverem um filho, existe uma probabilidade de 75% desse filho não ser albino. Mas existe a probabilidade de 25% desse filho ser albino. Então, a combinação desses genes faz com que cada filho que esse casal tiver tenha uma probabilidade de ser albino ou não, pela combinação desses genes, tá? E aí, o que acontece se eu tenho um pai albino e uma mãe albina? Né? Os dois estão carregando o mesmo gene, então os filhos vão ter 100% de probabilidade de serem albinos, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, né? Assim, é lógico que existem outros casos. Andresa, certo? Ela é um óculo cutâneo tipo 1 do ponto de vista clínico, né? Por quê? Porque ela tem um cabelo absolutamente claro, branco, certo? Já o Paulo Henrique, ele tem um cabelo já com alguma coloração, certo? Albinismo ocultâneo do tipo 2, né? Então, mais ou menos a gente consegue. Como diz o Ronaldo, assim, acho que vou parar com essa coisa genética, porque o feeling dermatológico você, mas a gente falha muito. Tá certo? Eu não sei responder, tem vários de vocês que eu não tenho certeza. E nós vamos ter que responder de algum jeito. Alguém que você olha, você é 2. Mas tem alguém que por quê? Porque você tem o seu cabelo amarelo, tá certo? E você tem alguma pigmentação ocular. Então você é do tipo 2. Você tem uma grande chance de ser, você está catalogado comigo como tipo óculo tipo 1. Porque o seu cabelo muito claro não se modificou. O meu é 2 também, né? Você é 2. Alguns pigmentos. Como é que atrás da frente. Você é 2. Tá certo? Isso é importante. Você é 1. Ainda mais? Tá certo? Essa é uma ideia clínica, por assim dizer. Mas existe uma nuance, que é o óculo cutâneo 1A e 1B. E o 1B é muito parecido com o óculo cutâneo tipo 2. A diferença, às vezes, não é tão marcante assim. O Leonardo, que é uma criança que eu cheguei, eu não identifiquei quem era o Então, ele provavelmente deve ser 2. Uma variação até do certo. Que é o caso da filha. A Luciana, por exemplo, eu tenho dúvidas. Ela está comigo dermatologicamente, eu coloquei por 2. E acho que é 2, por causa da cor do cabelo,
certo? Não é tão intenso, não é tão amarelado. Eu tenho uma dúvida, eu sou professora de língua portuguesa. Cada vez que eu chego numa escola nova, eu tenho que explicar o que é o albino, né? Eles acham até que é um xingamento, essas coisas todas. Assim, já tive várias situações engraçadas na sala. E aí eu falo para eles que, né, explico toda essa parte da genética, do azão azinho, minha mãe mandou um azinho, né? Enfim. E aí eles falam, mas professora, entre os negros também tem, porque é grande entre os negros. Aí eu não sei como explicar isso para eles. Porque, teoricamente, a grosso modo que a gente aprende na biologia, o negro é azão. Não, mas então, onde que sai esse azinho? É, tanto que o professor estava falando, né? Eles que trouxeram, né? Você tem... Porque o azão, ele é o dominante, né? Então, como o azinho, ele é menos frequente, ele precisa ter um azinho para que ele apareça. Se a grande maioria da população tem um azão, então ela não vai se manifestar. Mas ela está lá, né? Que nem você tem pessoas que são portadoras. Você ter o azinho significa que eu sou portadora, mas eu não vou manifestar o albinismo, né? Mas ele está lá na minha informação, no meu genoma. Então, a grosso modo, né, o que aprende na aula de biologia lá no primeiro ano é que o negro é azão e o albino é azinho, não é isso? Mas a cor da pele, digamos assim, a gente chama de azão, tá certo? Mas não é o mesmo ar que ela está falando. O ar do albinismo não é o mesmo ar. Assim, determina a cor dos olhos, a cor da pele, entendeu? São coisas diferentes. Eu pensava que talvez eu pudesse não ter um filho albino, porque os meus pais não são albinos. Então, assim, da mesma forma que eles são, que eles têm o azinho, eu poderia ter um azão em algum lugar. Então, mas aí, o que acontece? A gente cai nesse caso aqui, ó. Lembra que eu falei, aqui tem dois livros, né? A gente tem metade que veio da mãe dele e que veio do pai, né? Isso aqui é o pai. Então aqui seria seu pai, ali seria a sua mãe. Metade, ela é portadora, mas ela não expressa. Então, o que aconteceu quando, né, você nasceu? Você pegou a parte do albinismo do seu pai e aquela parte do albinismo... a parte branca do meu pai e a parte branca da minha mãe. Isso. Então, o que acontece? Os seus filhos, eles podem não ser albinos, mas eles vão ser portadores. Mesmo meu marido sendo albino, eu posso ter filhos não albinos. Se o seu marido for albino, aí eles vão ser albinos. Na minha casa, os meus pais não são albinos. Nós somos em 4 filhos. Só eu nasci albino, que é o contrário do que aconteceu na casa da Andresa. Na casa da Andresa são 3 albinos e a mais nova é justamente ao contrário, né, na minha casa. O mais velho, albino, e os outros 3 não. Lá na Andresa foi ao contrário, né? Os 3 a mais nova não, quer dizer. E os pais delas também não são albinos, né? Isso, então. O que acontece é que os pais são portadores, né? E aí o que acontece? Cada filho, quando vai formar, né, o embrião e tal, existe uma probabilidade, né, que eu mostrei aqui, de ser albino ou não. Mas quando nasce o próximo, essa probabilidade ela zera e começa de novo. Por isso que a minha cor foi pulando, né? Então. Porque assim, não existe assim uma relação, mas então definido, todos os meus filhos eu vou ter 2 albinos e 3 albinos. Para cada um, existe uma probabilidade, né? Então aconteceu de na sua família ter tido um maior número de albinos para cada um, porque cada um teve uma mesma probabilidade de ser albino. Tanto o senhor quanto os seus irmãos tinham a mesma chance de ser albino ou não. E aí, lá na hora de formar o embrião, eles escolheram... É justamente o contrário da casa da Andresa, né? Lá, na minha casa é 1, que é o mais velho, e 3 não. Lá na Andresa é o contrário, são os 3 mais velhos e a mais nova não. Mas o que eu entendi é que a conta não é essa. Esses 25% é para cada gestação, não são 4 filhos e a chance de 1. Não é isso. É muito sacado, porque é 25% para cada gestação.
ciúmes, era tudo É, de novo. não é distribuir. Tem, por exemplo, minha mãe teve 11 filhos, eu sou a única albina. Era 25% em cada gestação. Então, só uma dúvida que eu quero ter, que meu filho me perguntou. Eu tenho 2 filhos, que são um de 17 e uma de 8, que acabou falecendo. Ela nasceu albina, o menino não. Aí esses dias ele me perguntou, ele falou, mãe, se caso eu casar, eu tenho chances de ter um filho igual a senhora? E eu falei pra ele que eu não sabia responder pra ele. Tem? Então, se ele casar com uma mulher albina ou portadora, se ele casar com uma mulher albina ou portadora, ele tem uma chance de ter um filho albino. Mas se ele casar com uma mulher que não seja portadora, que não tenha a menor chance de ter o gene do albinismo, então ela não vai ser albina. Porque meu marido não era albino, no caso ele saiu normal, sem albinismo. A menina já saiu. Então os 25% dela, então a genética dela puxou mais a minha, foi isso? Isso. Na verdade, assim, não é que puxou mais a sua, é que juntou com o portador do seu marido, junto com o seu, e aí ela nasceu albina. Né? Porque cada um contribui com metade. A gente não contribui mais ou menos, né? O pai e a mãe contribuem metade. A questão é que a gene recessiva não está escrito na testa, né? Às vezes a pessoa albina casa com um rapaz que não é albino, não vou ter um filho albino. Porque o rapaz é moreno, e porque ele não tem na família, e aí nasce o filho albino. Aí a pessoa. A gente entende então é que o esposo, apesar dela não saber, ele tinha um gene recessivo, né? Por isso a filha dela nasceu albina. Então, quando ele nasceu, o menino, eu pensei, eu falei, vai vir albino. Quando nasceu, a primeira coisa que eu perguntei pra médica, doutora, é igual a minha? Ela falou, não. Aí tudo bem. Quando eu tive a segunda, depois de 10 anos, depois do outro, a primeira coisa que a médica disse, é igualzinho a você. E era mesmo. Era linda, linda de morrer. Acabou falecendo agora no começo do ano, mas era uma formosura. O meu marido, o pai dele era negão, meio surdo. Nossos avós são irmãos, então entra aí o parentesco. E eu tenho 4 filhos, a mais velha, que é a Priscila, a albina, 2 morenos, moreno claro. E a mais nova também, albina. Então eu acredito que tem alguma coisa a ver com a raça negra, mais o parentesco junto, porque eu já prestei atenção em algumas pessoas que eu conheço que são albinas, que são iguais ao meu caso, o segundo, a vossa irmãos, entendeu? Que o parentesco aí puxa, e a raça negra também. Meu pai e minha mãe era albino, era primos. Mas com isso, para você. É o caso, né? E eu conheço o casal. No grau de parentesco, no primeiro grau, segundo grau, primos. No meu caso, nossos avós eram irmãos. Então já somos primos segundos. E a minha sogra, né, que era prima legítima do meu pai, que casou com esse africano aí meu marido já misturou um pouco, já saiu mulato e já foi mais, como é que fala? Misturando melhor os meus filhos e por aí vai. Mas o doutor Marcos falou, a imunidade tem maior chance realmente. Maior chance. Né? Então, existem coisas que acontecem. Assim, tem paciente nosso, né? Tem que sair fugido do Nordeste. Mas ele precisa de facão, mas você evita o meu marido até que não casado 40 anos atrás, mas a família e a vizinhança, muita gente chegava ali e perguntava, mas é filha do seu marido? Por que lá tem muito gente? Por que tem muita gente carregando o azinho lá? Tá certo? Isso é uma questão de população. Né? Agora, isso aí ela pode até ensinar. Agora, tem o Brasil, isso é parte da nossa história. Entendeu? O albinismo tem essa história. Ele veio para cá. E aqui encontrou um caminho, jeitos diferentes. Aqui sim a consanguinidade teve que acontecer. Ou o encontro de negros, nos próprios negros. Quer dizer, o negro, casa do negro, a chance de você
ter, por quê? Porque o gene do negro é maior. É maior. Por quê? Porque veio da África. Certo? Então isso é uma coisa natural na nossa história. Certo? Agora, se somou a essa condição do negro os casamentos consanguíneos, a consanguinidade, e eu acho que deve estar diminuindo no Brasil, deve estar diminuindo, mas isso é uma coisa predominante. Pequenas populações, grandes áreas, e eles são encontrados. Era o primo, era o que tinha, tá certo? Então, agora não. Entre albinos de tipos diferentes, né? O albino do tipo 1 se casa com o albino do tipo 2. Quais são as chances da criança nascer albina ou há alguma chance? Então, o que vai acontecer é que se ela tiver a mutação, né, que veio da mãe e veio do pai, então ela vai ser albina, né? Agora, qual que vai? Ela vai ter os dois tipos. Então, por exemplo, se o OCA1A e o OCA1B, o OCA1A ele não expressa, né, melanina de nenhuma forma. E o OCA1B vai expressar em alguma determinada fase da vida. O OCA1A ele vai ser predominante, porque ele é mais, né, assim, mais sério, mais severo do que o OCA1B. Né? Então, o que vai acontecer vai depender de como que as características de um em relação ao outro. Né? Então, isso que vai acontecer. Acho que eu não entendi. A criança é albina com certeza. Isso, é albina. Isso. Só que o tipo de albinismo, ou a apresentação que esse albino, ou a forma com que o albinismo vai se manifestar, ou seja, um pouco mais do que de melanina, isso é uma questão quase que, vamos dizer assim, lotérica por conta da genética. Isso, sim. Mas assim, aí, o exemplo que você está dando são dois albinos do mesmo tipo. Tipo, que tem um problema na produção da tirasinase. Não, por exemplo, eu falei o OCA1A e o OCA1B. Agora, por exemplo, um do tipo 1 que tem um problema na produção da tirasinase, casando com um do tipo 2, que na verdade o problema é na P-proteína. Os dois casando. Se for pensar pelo lado recessivo, pelo menos a minha interpretação leiga é: o filho vai receber um gene do tipo 1 e outro do tipo 2. Então ele carregaria os dois genes, mas ele não seria albino. Não, ele é albino. Fisicamente, a aparência dele é albino. Os dois genes causam albinismo, né? Tanto o OCA1 quanto o 2. Né? Os dois vão causar albinismo. Então ele vai estar carregando os dois. Então ele vai ser albino. Mas ele vai ter de um pai o gene que diz não vai produzir tirosinase e outro que diz que vai. Ele não precisaria ter os dois iguais? Então, A gente está pensando em uma alteração genética de genes diferentes, né? Então são dois tipos diferentes de albinismo. A dúvida que você está lá. Isso eu Qual? Então, o que a gente tem visto, na verdade, o que a gente viu é que tem alguns casos que tem duas mutações que são heterozigotas, né? Ou seja, são diferentes e que o indivíduo é albino. A gente tem alguns casos aqui. Então, né?
talvez, na verdade, não seja assim, exatamente. O que eu acho que vai acontecer é assim, ele precisa ter a produção da tirosinase, ou então a produção da melanina. Em nenhum dos dois casos ele vai ter o gene da produção da melanina. Ele vai ter algum outro gene que não produz a melanina. Mas eles vão ter mutações em lugares diferentes, mas nenhum deles codificando a produção de melanina. Ou seja, ele não vai produzir a melanina de jeito nenhum. Mas ele tem um só de cada. Eu tenho um gene que estraga a tirosinase e outro que estraga a proteína. Eu não teria que ter dois. Acontece que assim, essa herança autossômica, recessiva, isso é o que a gente vê na literatura, isso é como eles mas como eu falei para vocês no começo, a gente, quando começou a analisar aqui, o DNA do pessoal, a gente encontrou alguns pacientes que são heterozigotos, ou seja, só que são albinos. Então, a história ela é mais complicada ainda. Heterozigoto quer dizer o quê? Que veio só um alterado. Então, pode ser que o pai tenha lá, o pai ou a mãe tenha a alteração e o outro não tem. E o outro não. Ou seja, nós estamos aprendendo. E aí, o que acontece? Vocês estão recessivos como a gente imagina. Isso. Aí o que acontece? O que eu falei para vocês são esses dois genes que são os principais. Mas pode ser que tenha algum outro gene ainda não descrito que esteja causando, que esteja relacionado. Lembra que eu mostrei para vocês, uma tabela com vários genes, que isso foi publicado esse ano. Então, tem vários outros locais que podem estar envolvidos e que podem explicar, mas que a gente ainda não conhece. Então, por isso que esse trabalho começou, a gente achou que talvez fosse fácil, que fosse tranquilo dar um diagnóstico direitinho, mas tem muita coisa que a gente precisa investigar ainda. Tem até 2 pacientes que a gente fez todo o sequenciamento do gene da tirosinase, do GNP, e a gente não encontrou mutação nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer agora? Investigar os outros genes. Então, talvez tenha algum outro gene que não foi descrito ou que está ali descrito na literatura que está causando isso. Então, a pesquisa foi feita a partir do que você já tem conhecimento, ou seja, não foram todos os genes analisados. Isso. São só aqueles que você já conhece Isso, porque que teriam a mutação. O que a gente faz? Isso. O que a gente faz quando a gente começa? Bom, vamos estudar, a gente tem o albinismo. Vamos ver o que tem na literatura, o que os pesquisadores já encontraram, para a gente poder partir daquele ponto onde eles chegaram. Mas pode ser que tenham outras coisas que eles não descobriram e que a gente precisa investigar. Então, nós estamos descobrindo coisas diferentes que nunca foram descritas. Quando eu engravidei, eu também tinha uma preocupação. Meu marido tem problema de visão, assim, severo, tudo. E eu tenho um probleminha. Acho que eu sou uma daquelas 3, que enxergam. Sim, e eu tenho um probleminha. Então, assim, na minha cabeça, ia juntar o problemão do meu marido com o meu probleminha e eu ia gerar uma criança cega. Não, filha, na gravidez eu previ todas as coisas. Ela somou tudo. E aí, eis que o contrário aconteceu. O gene lá do meu marido ruim, ficou lá com ele, e o meu gene capengano veio para minha filha, só que ela enxerga 100%. Então, quer dizer, ela tem um gene que é melhor que o meu. E da onde foi que aconteceu isso? Porque, teoricamente, ela nasceria com algum problema de vista. Porque o seu marido... Meu marido é albino e ele tem 20% de visão. Eu, de óculos, enxergo 100%. Então, assim, eu tenho um probleminha. Mas ela não, ela nasceu com a visão 100%. Então, a gente... Perspectivas para o futuro. Por isso que o seu tipo de albinismo, a gente vê que é totalmente diferente do seu marido. Então, o que está causando os genes, as mutações, elas são diferentes. Então, a gente precisa investigar para ver se essa alteração que você tem, ela não, quando juntou com a do seu marido, ela não se manifestou. E a do seu marido, por ser diferente, a sua sobrepôs e também não manifestou a dele. E ela tem um novo, assim, ela tem um que nem
nascendo e ele mesmo. Quando não é primo, nasce albino, aí tem a questão do problema do sangue também, né? Não, é aquela questão ali. A questão de ser primo ou não, às vezes pode aumentar se ele for portador. A probabilidade de uma pessoa casar com um primo e ter um filho albino é a mesma do que se eu for portadora e meu marido também. O que acontece é que como essas doenças elas são raras, e quando você começa a cruzar pessoas que têm, né, carregam a mesma informação genética dentro daquela família, elas começam a aparecer. Né? Mas isso não significa que eu vou casar com meu primo, com certeza eu vou ter um filho, a não ser que não seja portador. Né? Então, e a gente não sabe, né, quem é portador, quem não é. Eu falo para os alunos que dá para saber quem é, não. Mas hoje com os exames dá para saber, né? Antes de casar. Fazendo, né? Fazendo esse negócio aí que é super difícil de fazer, porque não faz em lugar nenhum. Fazendo isso aí, a gente consegue fazer, mas não faz em lugar nenhum. Né? Faz, se Deus quiser vai melhorar. Ela tem o cabelo assim amarelado, eu estava esses dias percebendo, andando com ela na rua, né, sol de janeiro aqui em São Paulo, eu ficando vermelha e ela permanecendo branca com o mesmo filtro solar e repassando. Pois eu é, fico com uma porque dúvida isso já é assim. uma questão um pouquinho diferente, sensibilidade solar. Tem pessoas que são muito mais sensíveis. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu ontem tive aqui uma cliente com um câncer melanoma no rosto e um outro carcinoma vasocelular aqui, não albino não, pessoa parda, né? Aí eu fui olhar os olhos delas, tinha opacidade de provavelmente uma catarata. E outra coisa mais importante, não era uma pessoa tão idosa. Então existem pessoas com fotossensibilidade solar muito grande, apesar de terem cor. Certo? Então, isso é uma coisa que acontece espetacularmente no Brasil. Não tem nenhum país do mundo que haja tanto casamento interracial como no Brasil. Nenhum país do mundo, certo? O casamento interracial é tão intenso como no Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha pessoas que aparentemente têm muita resistência na pele solar e outras que falam, mas na realidade não são. Certo? Não resistem ao sol. E outra coisa, como é que isso se manifesta? A pessoa envelhece muito cedo a pele, a pele assim, parece que pescoço de pele de galinha, certo? Amarelado, e às vezes as cataratas precoces, coisa nesse sentido. Falar um pouquinho das perspectivas, o que eu vi, o que eu procurei, né, toda a literatura, é que assim, a gente não tem uma cura para o albinismo. Não tem como a gente ir lá e corrigir aquela letrinha, corrigir aquele pedacinho lá do gene que mudou. Mas o que eu encontrei foi um trabalho que ele, em 2011, ele foi publicado e eles fizeram um experimento com camundongos, deram um medicamento, deram lá um remedinho lá para eles, que é chamado nitisinona, e que aí aumentou um pouco a produção de melanina. Beleza. Né? Não sei se o senhor conhece esse trabalho. Não sei. Né? Então, assim, mas o que aconteceu? Eles viram que, dependendo do tipo de albinismo, ele não foi tão eficiente, né, tão benéfico em relação ao tipo do albinismo. Mas, assim, dentro, né, das perspectivas, do que a gente pode pensar, e a gente vê que tem muita gente trabalhando, né, investigando, tentando entender e fazendo, né, com que cada vez mais a gente consiga identificar, descrever essas alterações e entender o que está acontecendo para a gente ter algum mecanismo para modificar essa situação. No futuro seria uma terapia genética? Isso. Até agora eu não vi nenhum trabalho falando sobre terapia gênica, né? Então, assim, a terapia gênica a gente tenta ir lá, colocar aquele gene que está como defeito, colocar ele corrigido para a gente melhorar.
consegue ter alguma coisa nesse sentido. E bom, gente, eu queria agradecer a atenção de vocês, queria agradecer muito. Eu, como o professor Ronaldo falou, eu trabalho lá na psicologia da USP, sou formada em biologia, então a gente tem um laboratório lá. E todas essas análises genéticas, esse estudo, eu não fiz sozinha, né? Eu fiz com uma equipe, a professora Dora, o Dr. Ronaldo, a doutora Inácio, dois alunos nossos, o John e a Luíse, que está aqui, né? Que a gente fez esses sequenciamentos, essa análise, que a gente está ainda tentando entender, estudar e ir atrás de mais informações aí para vocês.